E se o Batman do Christian Bale enfrentasse o Superman do Henry Cavill em Batman vs Superman? Bom, isso quase aconteceu. O filme quase incluiu vilões como o Metallo, o Coringa e até o Charada, e não teria terminado com a morte do Superman. E não só isso, mas uma década antes, quase tivemos um filme muito diferente de Batman contra Superman, que teria Josh Hartnett como o Homem de Aço. Então, vamos mergulhar nessa história e descobrir sobre o que seria esse filme e como a origem da justiça quase foi completamente diferente enquanto analisamos o que poderia ter sido Batman vs Superman. Asylum! Numa cena muito rápida daquelas que se você piscar perdeu, no filme Eu Sou a Lenda, aparece um pôster na Times Square de um filme do Batman vs Superman no início dos anos 2000, que nunca foi produzido, exceto que, em certo momento, ele deveria ter sido. Com o codinome Asylum, a Warner Bros. Planejava inicialmente comercializar o filme como Batman e Superman. Então, apenas uma semana antes do lançamento, a palavra E seria substituída em todo o material promocional pela palavra Versus. Era uma reviravolta pensada para chocar o público e gerar expectativa. O filme teria sido dirigido por Wolfgang Petersen, que vinha do sucesso de dirigir Força Aérea 1 e Mar em Fúria. O roteiro foi inicialmente escrito por Andrew Kevin, antes do estúdio trazer Akiva Goldsman, o roteirista por trás dos dois filmes do Batman do diretor Joel Schumacher. Goldsman também escreveu um rascunho de Eu Sou a Lenda, o que explica aquele easter egg de Batman vs Superman naquele filme. Então, sobre o que seria o filme? Anos após se aposentar como Batman, Bruce Wayne está tentando levar uma vida normal. Ele está noivo de uma mulher chamada Elizabeth, tentando deixar para trás seu passado violento. Enquanto isso, Clark Kent está lidando com o impacto emocional de um divórcio de Lois Lane. A pressão de ser o Superman o tempo todo provou ser demais até para o relacionamento mais forte. Ele também está enfrentando uma crise de propósito, uma crise existencial, questionando seu papel na Terra e a moralidade de seu poder divino. A tragédia acontece quando o Coringa mata Elizabeth durante a lua de mel dela com Bruce. Essa perda devastadora puxa Bruce de volta para a capa e o capuz, reacendendo seu desejo de vingança. Consumido pelo luto e pela raiva, o Batman planeja matar o Coringa publicamente. Superman, ainda comprometido com seu código moral, confronta o Batman antes que ele possa levar isso adiante. O resultado é um confronto brutal entre os dois heróis, com Batman vestindo um traje com kryptonita para equilibrar a luta. No final, o Batman decide poupar o Coringa, exatamente quando Lex Luthor sai das sombras e revela a verdade. Ele orquestrou tudo desde o início, inclusive manipulando Elizabeth para ser o par perfeito para o Bruce. Tudo para empurrar o Batman a matar o Superman. Mas, com seu plano desmoronando, Luthor decide resolver as coisas com as próprias mãos. Vestindo um exoesqueleto de alta tecnologia, ele parte para a batalha contra ambos os heróis, forçando Batman e Superman a deixarem suas diferenças de lado e lutarem lado a lado para derrotar Luthor. Inspirado pela atuação emocionalmente realista de Tobey Maguire em Homem-Aranha, o diretor Wolfgang Petersen procurava dois atores que pudessem trazer um peso dramático real aos papéis. Para interpretar o Superman, ele queria Josh Hartnett, enquanto Johnny Depp, Colin Farrell e Christian Bale foram cogitados para o Batman. Então, por que o filme não aconteceu? Enquanto Batman vs Superman estava em desenvolvimento, a Warner também estava explorando o filme solo do Superman intitulado Flyby, escrito por J.J. Abrams. O estúdio supostamente preferiu a visão mais esperançosa e otimista de Abrams sobre o personagem em vez do tom mais sombrio e cínico de Batman vs Superman, embora esse projeto também foi cancelado no final. Ironicamente, David Goyer, co-roteirista de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, uma vez descartou totalmente o conceito, dizendo: Batman vs Superman é para onde você vai quando admite para si mesmo que esgotou todas as possibilidades. É como uma admissão de que a franquia está dando seus últimos suspiros. Batman vs Superman! Após o filme O Homem de Aço, o diretor Zack Snyder e sua equipe começaram a discutir ideias para a sequência. Embora as ideias iniciais tivessem o Superman enfrentando o vilão Metallo, uma ideia que Snyder teve foi que no final do filme, uma caixa de kryptonita seria entregue na casa de Bruce Wayne, plantando as sementes para um futuro confronto contra o Superman no terceiro filme.
No entanto, a Warner, ansiosa para acelerar um universo cinematográfico para rivalizar com a Marvel, especialmente após o sucesso de Os Vingadores, pressionou Snyder a trazer o Batman para a sequência. E embora o Homem de Aço tenha tido um bom desempenho financeiro, ele não despertou exatamente um entusiasmo popular massivo. Adicionar o Batman foi visto como uma maneira garantida de aumentar o interesse do público e criar um evento imperdível. Para Snyder, o contraste o intrigou. Em vez de outro alienígena superpoderoso, desta vez, o Superman enfrentaria um homem mortal sem poderes. Christian Bale! A Warner inicialmente pressionou Zack Snyder a escalar Christian Bale como Batman, esperando aproveitar o sucesso da trilogia O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Mas Snyder, apoiado por Nolan, resistiu, insistindo que o Superman teria dificuldade em existir no mundo realista que Nolan criou. Como resultado, Snyder argumentou que este novo universo cinematográfico precisava de um novo começo para permitir que personagens como Batman e Superman coexistissem de forma plausível. Além disso, a versão de Bruce Wayne do Bale já havia se aposentado no final de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, e integrá-lo ao universo reiniciado de Snyder exigiria desfazer aquele final ou usar o personagem de Joseph Gordon-Levitt. Em certo momento, Snyder até sugeriu escalar Bale para um papel completamente diferente, apenas para deixar a separação clara, mas isso nunca se concretizou. Chris Terrio! David Goyer, que escreveu O Homem de Aço, retornaria para escrever Batman vs Superman antes de ser substituído por Chris Terrio, que Ben Affleck trouxe após ser escalado como Batman para melhorar o roteiro. Então, que mudanças Terrio fez? Na versão original do filme, o Batman não apenas marcava os criminosos a ferro, mas também terminaria o filme marcando Lex Luthor, uma atitude à qual o roteirista Chris Terrio se opôs fortemente. Terrio argumentou que, embora fosse interessante começar a história do Batman com um tom mais sombrio e vingativo, o arco de seu personagem só funcionaria se ele, no final, reconhecesse o erro de seus caminhos. Ao final, Bruce precisava redescobrir sua bússola moral e evoluir para a figura heróica pronta para se unir à Liga da Justiça. Sem essa transformação, Terrio questionava todo o processo da história. Terrio também fez mudanças significativas na sequência da África. Originalmente, essa sequência incluía Lois Lane levando um soco de um dos militantes, o que a levava a avisá-los de que o Superman não pegaria leve com eles depois daquilo. Quando o Superman eventualmente chegasse para salvar o dia, ele liberaria todos os seus poderes em retaliação. No entanto, Terrio sentiu que o Superman estava parecendo uma espécie de drone militar. Ele vinha do nada, do céu, derrotava seus inimigos e ia embora sem consequências. Como resultado, Terrio queria garantir que o filme lidasse com as consequências da intervenção do Superman e assim introduziu a testemunha que mais tarde depõe perante o Congresso, descrevendo as consequências em sua aldeia causadas pela intervenção do herói. Tanto o Coringa quanto o Charada quase apareceram no filme, já que Snyder e Terrio passaram um tempo explorando maneiras de encaixá-los na história. No final, eles decidiram que era mais eficaz deixar a presença deles, especialmente a do Coringa, ser sentida, mas não mostrada de fato. No entanto, o filme ainda contém referências sutis a eles, enriquecendo o universo sem sobrecarregar a narrativa. Snyder sentiu que o foco precisava permanecer no desenvolvimento do conflito central entre Batman e Superman, e trazer outros vilões importantes arriscaria diluir essa dinâmica principal. Originalmente, o Aquaman também deveria ter um papel muito maior no filme. Jason Momoa até treinou por 8 meses se preparando para suas cenas, esperando uma introdução adequada que preparasse o terreno para seu futuro no universo de si. No entanto, após reescritas e revisões do estúdio, sua parte foi drasticamente reduzida a pouco mais que uma breve participação especial debaixo d'água. O pior, que uma quantidade significativa de produtos com Aquaman já havia sido desenvolvida e lançada, criando a impressão de que ele teria uma presença significativa no filme. Em vez disso, o público ficou apenas com um vislumbre rápido do personagem. Lex Luthor! Para interpretar Lex, Snyder abordou Leonardo DiCaprio. Embora DiCaprio tenha recusado o papel, a reunião deles deixou um impacto duradouro na direção da história. De acordo com Snyder, DiCaprio estava profundamente envolvido com o material e ofereceu ideias inteligentes sobre o personagem de Lex, sugerindo que o Superman eventualmente lutasse contra a Liga da Justiça, uma ideia que Snyder achou interessante o suficiente para usar no filme seguinte. Terrio foi responsável por moldar o arco emocional e psicológico de Bruce, desviando fundamentalmente
a história de ser apenas um simples choque de titãs. Sem a influência de Terrio, o filme corria o risco de retratar o Batman como um antagonista unidimensional para o Superman. Em vez disso, Terrio deu profundidade a Bruce, reimaginando ele como uma figura obsessiva, assim como aquele capitão lá do livro Moby Dick, assombrado pela devastação da batalha kryptoniana de O Homem de Aço, e entrando numa espiral de obsessão. Ele não é mais o detetive calculista, é um homem possuído e ainda por cima relutante em ouvir vozes sensatas como a de Alfred, que pedem cautela e empatia. As contribuições de Terrio não apenas levaram ao controverso momento Marta, que humaniza o Superman para o Bruce, mas também ajudaram a moldar a sequência de abertura ambientada em Metrópolis durante a batalha climática de O Homem de Aço, servindo como o gatilho emocional que coloca Bruce nesse caminho sombrio. Aquela sequência do pesadelo foi adicionada depois que as filmagens já haviam começado. Snyder pressionou por sua inclusão porque o trabalho já havia começado no roteiro da Liga da Justiça, e ele queria plantar um teaser do que estava por vir nos filmes futuros. Superman não morre! O Superman também não morreria originalmente no final do filme, embora o plano fosse sempre que ele deixasse a Terra de alguma forma, como ser congelado ou atirado no espaço. Uma grande razão para essa mudança foi dar a Bruce Wayne um propósito claro para a Liga da Justiça. Com o Superman ainda presente, teria sido difícil justificar o Batman assumindo a liderança para reunir a equipe. Mas remover o Superman da equação criou espaço para o arco de Bruce continuar, transformando ele de uma figura quebrada e vingativa em alguém inspirado pelo sacrifício do Superman. Ele se torna aquele disposto a procurar outros como ele, o guerreiro relutante assumindo um papel unificador. A ideia de matar o Superman veio da crença de Snyder de que, para ele abraçar totalmente a humanidade, ele precisa experimentar a coisa definitiva sobre ser humano, que é a mortalidade. No começo, Nolan foi totalmente contra isso, sentindo que matar o Superman no segundo filme acontecia cedo demais, mas depois que Snyder explicou sua visão para a Liga da Justiça, Nolan cedeu. O título original! Snyder e Terrio também não pretendiam chamar o filme de Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Em vez disso, eles queriam chamar o filme de Fundações da Liga da Justiça ou A Ascensão da Liga da Justiça, pois o viam como a preparação para a trilogia da Liga da Justiça de Snyder. Eles até brincaram com a ideia de chamar de Filho do Sol e Cavaleiro da Noite. A Warner, no entanto, rejeitou isso e insistiu que fosse intitulado Batman vs Superman, buscando capitalizar no confronto épico entre os heróis. Como compromisso, Snyder sugeriu A Origem da Justiça como subtítulo, com o qual o estúdio concordou. No entanto, até a sugestão de Snyder de encurtar o versus para apenas um V foi um ponto de conflito e resultou em uma longa negociação, pois Snyder queria evitar que fosse um filme de briga direta, mesmo que de maneira mais sutil. E o que deu errado? Depois que a Warner assistiu ao filme finalizado, exigiram que 30 minutos fossem cortados. De acordo com Terrio, como costuma acontecer em grandes produções de cinema, as primeiras coisas a serem cortadas não são as sequências caras de efeitos visuais, mas as cenas mais calmas que realmente dão significado a essas grandes sequências de ação. Terrio chegou a dizer exatamente assim, abre aspas, como aprendemos com as duas versões da Liga da Justiça, você não pode economizar no desenvolvimento dos personagens e achar que o público vai se importar com os efeitos visuais. Fecha aspas. Ele sentiu que todo aquele castelo de cartas que havia sido construído para motivar o conflito entre os dois heróis favoritos da América não fazia sentido nenhum depois que o filme foi cortado. Foi um sinal preocupante do que estava por vir, já que a mesma interferência do estúdio e o descaso com os personagens continuariam a prejudicar a Liga da Justiça de forma ainda mais dramática. Quando finalmente chegou aos cinemas, Batman vs Superman foi recebido com críticas mistas e um retorno de bilheteria decepcionante, muito longe do marco cultural que pretendia ser. E, de certa forma, ecoou um aviso que David Goyer havia dado anos antes, que Batman vs Superman é quando você fica sem ideias.